Bom dia, sejas bem-vindo ao Ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Daniele Caro e hoje nós vamos para a leitura do capítulo 14 do livro Nosso Lar. A ideia desse projeto é lermos um pouquinho de Espiritismo todos os dias para criarmos esse hábito que tão bem faz as nossas vidas e também tomar conhecimento da doutrina um pouquinho por dia. E nós optamos por começar pelo livro Nosso Lar, da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Nosso Lar ficou bem conhecido porque virou filme, né? Depois teve Nosso Lar 2, agora estão preparando Nosso Lar 3. Eles não têm esses nomes, né? Os livros, depois na sequência dos nossos estudos nós vamos entender essa nomenclatura. Foi utilizada, né, pelo cinema para ficar mais didático, né? Já que já conhecemos esse nome Nosso Lar. Mas enfim, estamos no primeiro livro da série, livro Nosso Lar, e vamos para o capítulo 14. Vamos relembrar rapidamente. André Luiz desencarnou, foi para o umbral, ficou 8 anos no umbral. Claro que ele só veio a tomar consciência disso mais tarde. É socorrido por Clarencio. É levado a Nosso Lar, que é uma cidade espiritual, no plano espiritual. Lá ele conhece Lísias, recebe todo o tratamento que ele precisa para se restabelecer. Tá tomando conhecimento do funcionamento da colônia. E agora que ele já está bem, ele sentiu vontade de voltar a trabalhar, de ser útil. Ele era médico, né? Enquanto encarnado ele foi médico e ele, como estava ali se recuperando num hospital, né, de certa forma, ele via os doentes e ele sentia aquela necessidade de voltar a trabalhar. Então ele foi conversar com Lísias, que é seu amigo, seu enfermeiro, e Lísias disse: procure Clarencio e vá, né, pedir conselhos a esse respeito. Então André Luiz marcou uma reunião com Clarencio. E Clarencio atende, né, aos irmãos lá em duplas. E depois André Luiz ficou sabendo que esse formato de atender em duplas serve justamente para que um aprenda com as questões do outro. Então André Luiz chegou e foi recebido junto com uma irmã. E a irmã falou primeiro. Então a irmã solicitou um trabalho e André Luiz ficou escutando, né, aquela situação ali. E terminamos o capítulo passado com o final da narrativa dessa irmã que solicitou trabalho, e Clarencio explicou para ela o porquê que ela não poderia fazer esse trabalho que ela estava desejando, solicitando. Mas volta lá que tu vais ter inteirado de todos esses assuntos. E agora chegou a vez de André Luiz falar com Clarencio. E é isso que nós vamos ver hoje, capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Vamos lá. Pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Ele estava muito nervoso para falar com Clarencio, como um iniciante, né? Quando vai falar com alguém de nível mais elevado. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Ele está naquele momento em que a gente se pergunta: o que eu estou fazendo aqui, né? Estou arrependido. André Luiz está nessa situação. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médicos naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento,
mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme. Então André Luiz está com vontade de desistir mesmo, de ir embora, não falar mais. Mas Clarencio, que já entendendo toda a situação, vai falar com André Luiz. E diz assim, pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Vamos parar um pouquinho. O que André Luiz está explicando? André Luiz foi lá, solicitou aquela audiência com Clarencio, determinado a pedir para trabalhar na área da medicina, né? Porque ele é médico. Mas ele está dizendo que depois que aconteceu tudo aquilo antes dele, ele parou e ficou tentando reorganizar as ideias e pensando, será que se eu vir a Clarencio pedir para trabalhar como médico, eu não vou estar sendo como no plano na Terra, né, em que a gente não admite ser menos do que os nossos títulos, né, fazer menos, executar tarefas menos dignas, essas coisas que a gente tem, né, aqui como encarnados. E aí ele já pensou assim, será que não tá na hora de eu pedir qualquer tarefa, né, nem tocar no assunto que eu fui médico? Isso tudo tá passando na cabeça de André Luiz, enquanto ele não fala. Agora André Luiz vai falar, até que ele estava pensando. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre ao trabalho. Ando saudoso dos meus místeres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. E olha que delicadeza que André Luiz conseguiu, né? Com que delicadeza ele conseguiu reorganizar suas ideias e disse assim, não, agora que, né, a minha questão orgânica já está reorganizada, eu estou restabelecido, eu preciso trabalhar, estou aqui para pedir a sua orientação, porque eu preciso de qualquer trabalho que me tire, né, da inércia. Que bom que deu tempo para André Luiz se reorganizar para não se arrepender. Clarencio fitou-me longamente como a identificar minhas intenções mais íntimas. Aí Clarencio vai falar. Já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem do serviço com que o senhor honrou sua personalidade na terra. Clarencio como um pai, né? Que sabe já na frente o que André Luiz está pensando. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no coração com gestos confirmativos. André Luiz disse, sim, tens razão, Clarice. Eu quero pedir qualquer trabalho, mas na verdade estou com saudade de atuar na medicina, né? Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Vamos prestar atenção porque Clarencio vai dar um puxãozinho de orelha aqui em André Luiz. E segue, né? Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo de estudos. Olha só. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado,
Começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Então, Clarencio vai aproveitar a situação em que André Luiz pede para voltar ao trabalho da medicina para dizer: André Luiz, tá ciente de que que Deus te confiou uma missão, né, para trabalhar na medicina, e tu não teve dificuldade, teus pais tinham condições, teve facilidade para os estudos, não soube sequer o valor de um livro, né? Não teve dificuldade para ascender na carreira. Claro que isso é mérito de André Luiz, mas o que ele fez com isso, né? Ele usou toda aquela abastança financeira para destruir o próprio corpo físico com o gozo dos prazeres, né, materiais, os prazeres físicos. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Isso André Luiz falando, né? Respeitosamente ponderei. André Luiz vai falar. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. André Luiz está dizendo: eu sei, eu estou arrependido, e o que eu quero é outra chance. Olha só. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título, para nós, é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com esta ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente a servir ao Senhor, no quadro dos seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, incluída a convenção dos setores nos quais se desdobre. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou no templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Quer dizer, é muito mais amplo do que André Luiz enxerga, né? Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros de salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções
reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Gente do céu, vamos parar um pouquinho aqui. Eu sugiro que quem tá acompanhando, que depois sozinho volte, releia esse parágrafo e reflita, porque eu vou fazer isso. Nem cabe muitas conversações a respeito, porque é tão profundo isso daqui, porque não é... Aqui ele está usando o exemplo da medicina, né? Mas em todas as profissões. Como ele mesmo vai buscar o exemplo da botânica. O que tu vai dizer de um botânico que quer explicar toda a ciência só com folhas secas? Ele está querendo dizer que no caso da medicina, a grande maioria se detém à questão matemática, porque é o que está mais à mão, e como que com ou medo ou preguiça de ir a fundo na sua obrigação, que era o desenvolvimento da sua área de atuação, da sua área de trabalho, ficam presos às salas acadêmicas, estudando mais do mesmo, repetindo conceitos como se fosse, né, ali, o ratinho na rodinha, repetindo conceito por medo de ir adiante. E no fim ele fala, aos poucos que tem coragem de ir adiante, lhes fica como recompensa o sarcasmo dos outros. Quer dizer, a quem tem vontade de ir atrás de outras respostas, de ir atrás de um estudo aprofundado, de usar seu senso crítico para fazer uma análise, a esses é dado ainda o deboche, muitas vezes, né? Por parte daqueles que não têm coragem de fazer o mesmo. É muito forte, é muito bonito isso daqui, para que a gente leve como uma reflexão para as nossas profissões. Mas vamos continuar, é até emocionante, né? André Luiz vai dizer, fiquei atônito, não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido a uma ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Quer dizer, André Luiz ele não tinha nem o que argumentar, né? Que ele nunca imaginou uma verdade tão bem colocada como a profissão dele reduzida a uma ficha, porque ele era acostumado o médico, né? E ele não tinha nem o que dizer. Ele ficou em silêncio e só esperou que Clarencio continuasse. Conforme deduz, continuou Clarencio, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendendo a lição, e curvo-me à evidência. E fazendo... André Luiz vai dizer assim, generoso benfeitor, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço para conter as lágrimas, pedi humilde, André Luiz estava quase chorando, que nem nós aqui, né, na nossa leitura. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Agora, Clarencio, vocês viram que a espiritualidade, ela é muito direta e muito firme com a gente, né? Mas ela é bondosa. E agora ele vai dizer, eu não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente palavras de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Quer dizer, as tuas condições, André, não são boas, mas sabe que até tem chegado muitos pedidos a teu favor, né? Como que é assim? Como que a gente
num cargo novo, a gente tivesse o QI, né? Olha, dá uma oportunidade para Dani, porque ela, apesar de não ter muita experiência, eu avalizo que ela tem boa vontade, que vai dar certo, dá uma oportunidade, como se assim, né? Então tá chegando para André Luiz essas intervenções do Ministério lá no Ministério do Auxílio estão chegando. Aí André Luiz vai perguntar: minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. E Clarice: sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou semente de simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas. Olha só. Que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas, presentemente, pôde verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. O que Clarice está explicando para André Luiz? André, quando tu chegou, o que eu fui fazer? Ver tua ficha, né? E ele analisou que, apesar de todas as questões que André Luiz tinha feito, né, não tinha se cuidado, não tinha refletido muito sobre as questões morais, os valores. André Luiz sim tinha ajudado, tinha dado mais de 6.000 receituários, 6.000 pessoas, né, ou 6.000 atendimentos gratuitos. André Luiz fez enquanto encarnado. Muitos deles, André Luiz não fez porque ele tinha vontade de fazer, mas porque ele queria, ou se livrar, ou porque alguém tinha pedido, mais por interesse. Mas que não era por isso que deixava de ter algum mérito. Para a espiritualidade? Não. Porque é óbvio que a espiritualidade estava cuidando daqueles irmãos, e se não fosse André Luiz a cuidar, seria outra pessoa a cuidar daquele irmão. Mas o que Clarice está querendo deixar claro para André Luiz? Sabe quem que está intervindo por André Luiz agora? Estes irmãos que ele atendeu. Então não é a quantidade de atendimentos que André Luiz fez que estão indo a favor dele neste momento, e sim as orações que 15 irmãos de todos esses que André Luiz atendeu gratuitamente fazem por ele. Olha a beleza dessa lei divina de amor que retorna pra gente, né? E é isso que Clarice está explicando para André Luiz, que tu tá tendo, muitos estão pedindo por ti, tua mãe, essas pessoas que tu atendeu. Então, concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarice acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se calhe o coração no grandiloquente silêncio divino. Então aqui termina a leitura deste capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Um capítulo lindíssimo, belíssimo, que nos ensina muito. Todos ensinam, né? Cada um é de uma beleza ímpar. Então que fiquemos com
com estas reflexões, aqui especialmente sobre nossas profissões, né? Sobre o real valor de qualquer trabalho que a gente se propõe a desenvolver. O porquê, realmente. Aqui falando como espíritas, o que este trabalho vai me trazer como desenvolvimento de espírito imortal. O que eu vou levar, né? Porque todo trabalho tem que ser baseado na utilidade dele. E se a utilidade do nosso trabalho é só para nós, a gente precisa repensar, como fala nesse capítulo. A irreflexão foi um mal que André Luiz cometeu contra ele mesmo, né? Não façamos o mesmo, porque estamos tendo essa oportunidade de não fazer o mesmo. Fiquem bem, gratidão por hoje, gratidão à espiritualidade que nos acompanha com essa chuva, que assim seja.